Olá, pessoal. Está no ar mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre psicologia esportiva. Você sabe o que é isso? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo o psicólogo clínico e esportivo Rafael Moura. Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado também. Dizer que é uma satisfação falar sobre psicologia do esporte, né? Sempre que temos a oportunidade de trazer esse tema à tona, esclarecer as principais dúvidas, né, que permeiam essa área, é sempre uma satisfação estar aqui para ajudar. Rafael, nós estamos a poucos dias, né, do início das Olimpíadas de Tóquio, e em uma competição tão importante, além de trabalhar a parte física, os atletas também devem estar em boas condições psicológicas. E é aí que entra a psicologia esportiva. Então, explica para a gente o que é a psicologia esportiva. A psicologia esportiva, ela se caracteriza por ser uma ciência que lida com as emoções e os comportamentos das pessoas no ambiente esportivo. Esse ambiente esportivo, ele pode ser desde o atleta que pratica o esporte no alto rendimento, né, em busca de um desempenho, de resultados, mas também se estende a atletas que estão em período de reabilitação, ou seja, atletas lesionados, ou até mesmo atletas ou pessoas, não necessariamente que vivem do esporte, mas que buscam, através do esporte, um processo de inclusão. Também a psicologia do esporte atua nesse contexto, assim como no contexto escolar, com alunos / atletas, né, que já praticam esporte desde a iniciação esportiva. Então, é muito comum que nós tenhamos esse trabalho também no contexto escolar, inclusive foi onde eu comecei a atuar na psicologia do esporte, e também para pessoas que praticam esporte por lazer, de forma amadora, mesmo que competições, mas competições que não têm um cunho de aprimoramento atlético para viver do esporte, né, como uma profissão. Então, nessas 4 vertentes, né, escolar, alto rendimento, lazer e reabilitação, a psicologia do esporte ela se inclui. Com relação às Olimpíadas, né, que é o ápice do atleta, né, chegar a uma Olimpíada, necessariamente o trabalho psicológico, emocional, se torna um dos pilares dos mais importantes, porque a expectativa gerada nessa competição é muito grande. O sonho de muitos atletas de estarem ali naquele momento. E muitas vezes o seu desempenho fica comprometido não por questões técnicas, táticas, físicas, porque eles estão treinando exaustivamente para dar o seu melhor nesses aspectos. Porém, se o atleta contemporâneo, que já sabe da importância da psicologia do esporte, não cuidar das suas emoções, ele pode ser o diferencial na hora de um resultado, na hora de uma final de torneio olímpico, enfim. Esse trabalho da psicologia do esporte já contempla muitos atletas que vão participar das Olimpíadas, justamente por entenderem que um dos pilares mais importantes dessa preparação é psicológica. Lembrando que não adianta pensarmos, né, ou pelo menos o efeito dessa atuação da psicologia do esporte, ele vai causar um impacto menor se o atleta buscar esse acompanhamento agora, só para as Olimpíadas. O ideal é que o trabalho da psicologia do esporte aconteça de médio e longo prazo. Então, atletas que estão sendo acompanhados por psicólogos do esporte, desde a sua preparação até esse momento das Olimpíadas, eles saem na frente, com certeza, em termos de desempenho, em termos de preparação psicológica para as diversas situações que podem acontecer no momento da competição, visto que o esporte, o seu dinamismo é muito grande, né? Várias situações podem acontecer numa mesma partida ou numa mesma prova. Rafael, você poderia falar um pouco sobre o histórico, como surgiu a psicologia esportiva, onde surgiu? A psicologia do esporte,
fazer um recorte temporal aqui no Brasil, né? Ela começa, obviamente, a partir de uma iniciativa de profissionais da psicologia, especificamente de um professor chamado João Cavalhais, ele que já via esse movimento acontecer em outras partes do mundo, como os Estados Unidos, o Japão, a Rússia, pois os primórdios da psicologia do esporte têm muito a ver com as Olimpíadas, onde no começo do século passado, Estados Unidos e Rússia competiam sobre tudo, né? Quem chega primeiro à Lua, quem consegue ter melhores resultados nas Olimpíadas. Então, ter o acompanhamento psicológico parecia como um diferencial, como se destacasse esse fator para melhores resultados. E esse movimento que acontecia mundo afora fez com que o João Cavalhais, aqui no Brasil, na década de 50, despertasse o seu interesse de atuar na área. Ainda naquele período, o João Cavalhais ele trabalhava diferente do que nós trabalhamos hoje, né? Apenas com testes psicológicos, ou seja, fazendo avaliação psicológica dos atletas. E a partir dessas avaliações, dos testes, ele encarava como apto ou inapto para aquela modalidade. Interessante que na Copa de 58, onde o João Cavalhais estava trabalhando, por conta de um trabalho muito bem feito, realizado no São Paulo, ele foi chamado para a Copa de 58, diante dos testes que ele elaborou, que ele aplicou com os atletas da seleção brasileira, o João Cavalhais, ele observou que nos testes aplicados, o Pelé e o Garrincha estariam inaptos para a modalidade. Então, assim, não havia um discernimento entre questões técnicas e questões psicológicas. Se não houvesse, pelo menos, essa discussão, talvez até o próprio Garrincha e o Pelé não disputassem aquela Copa. Então, no qual o Brasil foi campeão. Esses primórdios da psicologia do esporte, né, que nós falamos década de 50, século passado, encaramos como uma ciência ainda recente, ainda que tem muito a crescer. De lá para cá, outros estudiosos, psicólogos, começaram a atuar principalmente no futebol, aqui no Brasil, que disseminou para outras modalidades também. Diria até que em outras modalidades a psicologia do esporte tem ganhado até mais espaço do que o futebol. O que é uma pena, né? O futebol como um carro-chefe, né, em termos de esporte aqui no Brasil, onde tem mais recursos, onde tem mais profissionais, mas, enfim, ainda carece desse conhecimento da psicologia do esporte, o que, de certa forma, não era nem para acontecer, porque o conhecimento está aí para todos e as ciências, elas precisam dialogar. Ciências que eu falo, as ciências do esporte, né? Fisioterapia esportiva, medicina esportiva, psicologia do esporte, a própria educação física. Quanto mais diálogo nós tivermos, mais interdisciplinaridade, melhor será para o nosso acompanhamento, melhor será para o atleta no qual nós estamos trabalhando. Rafael, e como funciona esse acompanhamento psicológico? No caso, quando um atleta te procura, como funciona esse acompanhamento e quais são os benefícios que podem ser vistos a curto, médio e longo prazo? O acompanhamento, né, quando os profissionais nos procuram, ou até mesmo atletas, pais de atletas nos procuram, nós temos um planejamento básico, digamos assim. Embora todo esse planejamento tenha suas especificidades de acordo com as demandas, mas, inicialmente, nós temos um contato para saber qual é a rotina de treinos, quantos atletas nós vamos acompanhar, qual a faixa etária, quais são as principais competições, e a partir desse levantamento, né, de necessidades que nós fazemos, o acompanhamento com o atleta terá um programa de intervenção específico para as suas necessidades, ou seja, uma equipe que precisa melhorar a motivação para a prática, que estão com os níveis de ansiedade muito elevados, que estão precisando estabelecer metas para aquele esporte, que há uma dificuldade no relacionamento entre equipe e treinador, que possa estar acontecendo naquele ambiente e que nós acabamos intervindo baseado no que nós recebemos enquanto demanda.
não tem um padrão específico, até porque quando nós estamos lidando com pessoas, e embora nós achemos que os atletas são super-heróis, são pessoas que não sentem, não choram, não têm dificuldades, pelo contrário, sentem assim como nós. São pessoas que têm famílias, são pessoas que têm dores, têm medos. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que precisamos escutar aquela pessoa por trás do atleta, que se mostra seguro, que se mostra pronto, mas na realidade existem uma série de fragilidades por trás daquilo. E essas fragilidades, quando elas são expostas, não demonstra fragilidade, pelo contrário, a partir do momento que eu falo das minhas fraquezas, eu estou revelando o quão sou forte para falar. Só que para isso acontecer, fazemos parte daquela equipe, fazemos parte daquele time. E tudo isso favorece nesse processo. Então, quando nós fazemos esse programa de intervenção baseado nas necessidades, nós vamos fazer um acompanhamento, geralmente relacionado com as competições que aquele atleta ou que aquela equipe vai participar, e depois dessas competições nós avaliamos os nossos resultados. E isso não significa ser campeão ou não. Isso não significa subir ao pódio ou não, levantar um troféu ou não. Significa que as metas estabelecidas para aquela competição, elas foram cumpridas ou até mesmo superadas. Muitas vezes, as metas das equipes ou do atleta é passar, por exemplo, na primeira fase da competição. Às vezes é ficar entre os 3 primeiros, enfim. Nós temos metas diferentes para diferentes modalidades, diferentes equipes, diferentes atletas. Existem as metas de equipe e existem as metas individuais. Enfim, isso tudo vai sendo trabalhado ao longo do acompanhamento que nós fazemos nesse trabalho de psicologia do esporte. Na primeira resposta, você falou um pouco sobre alguns campos de atuação, né, da psicologia clínica, ou da psicologia esportiva, perdão, no caso, na escola, para aquelas pessoas que praticam esporte por lazer, atletas profissionais. Então, você poderia explicar um pouco sobre cada campo? E, no caso, o psicólogo, ele saindo da graduação, ele queira ir por essa área, como é feito? É uma especialização, é um curso? Como, no caso agora, para os estudantes de psicologia que querem seguir nessa área, como eles devem proceder nesse caso? Olha, muito interessante essa pergunta, porque eu comecei a me interessar pela psicologia do esporte ainda na graduação. E é o meu conselho para os estudantes que queiram trabalhar ou queiram se engajar com a psicologia do esporte. Não espere se formar, porque é muito importante esse despertar na graduação, visto que, nesse momento, você já pode participar de eventos, já pode ter contato com profissionais, realizar um projeto de pesquisa e extensão dentro mesmo da faculdade, se alinhar com algum professor que tem a ver com esse tema, né, psicologia do esporte, que de repente possa agregar e te orientar para um trabalho científico. Enfim, você pode fazer entrevistas com profissionais da área e se familiarizar com essa atuação. Dessa forma, você vai ganhando mais segurança, e quando você se forma, inclusive, esse processo, né, de conhecimento até se formar, faz com que o estudante ele se sinta mais seguro na hora que for para a prática. Muitos de nós acabamos saindo até da graduação sem saber muito o que nós vamos fazer. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou atuar onde? Eu vou para a clínica, vou para o esporte, vou para o organizacional, vou atuar na psicologia social, enfim. São muitas áreas da psicologia. Então, quando você começa a ter já esse discernimento na graduação, facilita muito. Isso aconteceu comigo. Eu, logo depois que saí da graduação, 2 anos antes de terminar a minha faculdade, eu já atuava como estagiário em psicologia do esporte, fazendo também projetos de extensão na área. Isso facilitou muito. Assim que eu terminei, eu já consegui uma oportunidade de trabalho. Fazendo isso, faz com que o estudante ele se sinta mais preparado e, se houver, na realidade, é uma necessidade que o estudante deve ter de fazer uma especialização na área de psicologia do esporte. Aqui, na nossa região, né, Nordeste,
Nós temos dificuldade de abrir turmas em psicologia do esporte. Eu, inclusive, quando eu estava dando aula em uma universidade, nós conseguimos a aprovação do MEC para uma especialização na área, mas tivemos dificuldade de abrir turma. Isso é comum também em outras regiões, outros estados aqui do Nordeste. Essa dificuldade de abrir turmas em psicologia do esporte, mas tem muitas oportunidades hoje de especialização online em psicologia do esporte, que você pode ter acesso, que você pode ter a sua formação, mesmo que online, embora algumas pessoas ainda tenham algum preconceito com o online, mas eu vejo com uma grande vantagem, né? Se antes nós precisaríamos ir a outro estado ou até outra região do Brasil para fazer uma pós-graduação, hoje você, através do online, consegue ter acesso aos conteúdos, aos professores, às bibliotecas, através de um recurso digital. Portanto, para quem quer começar na área, comece na graduação. Ao se formar, faça uma especialização na área e agregue esses conhecimentos a ir a eventos, a fazer pesquisas, porque como é que a psicologia do esporte vai crescer se nós não fomentarmos a pesquisa científica? Com certeza. Faça coleta de dados, pesquise na sua área. Eu gosto do futebol, pesquise sobre futebol. Eu gosto sobre tênis, pesquise sobre tênis. E agregue esses resultados, essas análises das pesquisas ao conhecimento científico da psicologia do esporte. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o Zona Saúde e espero que você apareça mais aqui no nosso canal, em outras entrevistas. Desde já sinta-se convidado. Muito obrigada. Obrigado e fico à disposição quando precisarem. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e também segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @drplay.tv. Eu te espero no próximo Zoom. Até lá!